Êxodo capítulo 1, versículo 8 em adiante. Diz assim a palavra de Deus: Entremente se levantou o novo rei sobre o Egito que não conhecera José. Ele disse ao seu povo: Eis que o povo dos filhos de Israel é mais numeroso e mais forte do que nós. Eia, usemos de astúcia para com ele, para que não se multiplique, e seja o caso que, vindo guerra, ele se ajunte com os nossos inimigos, peleje contra nós e saia da terra. E os egípcios puseram sobre eles feitores de obras, para os afligirem com suas cargas. Os israelitas edificaram a Faraó cidades celeiros, Pitom e Ramessés. Mas quanto mais o afligiam, tanto mais se multiplicava e tanto mais se espalhava, de maneira que se inquietavam por causa dos filhos de Israel. Então os egípcios, com tirania, faziam servir os filhos de Israel. Eles fizeram amargar a vida com dura servidão, em barro, em tijolos e com todo o trabalho no campo, com todo o serviço em que na tirania os serviam. Amém. Vamos ter uma palavra de oração. Ó Deus, obrigado por este momento especial, por este momento de privilégio tão grande que é termos acesso à Tua Palavra, podermos ouvir a mensagem do Senhor através da Tua Palavra e sermos edificados, iluminados. Abra o nosso coração, abra o nosso entendimento, desfaz tudo aquilo que obstrui a Tua Palavra de penetrar em nossas vidas, ó Espírito de Deus, e possamos sair daqui diferentes da forma que entramos, Senhor, em nome de Jesus, amém, amém. Nós vivemos dias bastante complicados, né? Cada dia mais a sociedade se complica mais, o viver social se torna mais complicado, né? Tentamos proteger as nossas famílias de todas as formas. É engraçado porque há muito eu venho dizendo isso, que muitas vezes nós precisamos muito mais sermos lembrados do que sermos instruídos. Não é a primeira nem a última vez que falo nesse texto, já falei várias vezes, mas no intuito muito mais de lembrar do que de instruir. Nós estamos muito mais negligentes na busca da verdade do que diligentes na busca dela. E isso redunda em muitas coisas, efeitos destruidores nas nossas vidas, né? Nós, muitas vezes, falamos de família, né? Nesses últimos anos no nosso país, muito se falou a respeito de família, né? De pátria, de família, de Deus. Não existe sustentação de família e mesmo de vida pessoal sem que você esteja ligado a Deus, sem que você esteja sustentado por Deus, sem que você esteja envolvido intensamente com Deus. Achar que você pode cuidar da sua família sem estabelecer com ela uma relação prioritária com Deus é bobagem, é falácia. E veja que muitas pessoas tentam proteger suas famílias com seguros, alarmes, muros altos, tentando estabelecer certos meios de segurança, mas o maior perigo contra as nossas famílias sempre foi e sempre será o mundanismo. O efeito do mundo, os seus valores, a sua cultura penetrando a nossa vida, principalmente para aqueles que vivem e entendem o valor de Deus e dos seus princípios. A igreja tem sofrido demais com isso, né? A igreja tem sido atacada demais, a igreja tem sido corrompida por esse mundanismo, né? A corrupção é o ato de corromper, e corromper é adulterar, infectar, estragar, perverter. Tudo isso tem acontecido nas nossas vidas. E muitas vezes a gente acha inofensivo, comum, normal, e não é. Esse é o maior perigo. Quando a gente fala
de Êxodo, a gente está falando da libertação do povo de Deus do Egito, que ali se manteve escravo por mais de 400 anos, clamaram a Deus para sair daquela opressão, daquela escravidão, e Deus interveio, né? Utilizando o seu instrumento como Moisés, e utilizando o seu poder para que o povo de Deus pudesse realmente viver as suas promessas. E muitas vezes nós não estamos vivendo as promessas de Deus, seja individual, seja coletivamente, como família. Nós não estamos vivendo verdadeiramente sobre as promessas de Deus, não estamos nos assentando sobre as promessas de Deus. E a causa maior disso é esse mundanismo. Na tipologia bíblica, nós poderíamos dizer que o faraó tipifica o príncipe deste mundo, Satanás, e o Egito tipifica o mundo, seus valores, seus conceitos. Isso tem invadido as nossas vidas e tem nos prejudicado mais do que nós queremos admitir ou entendamos. E esse texto da libertação do povo do Egito traz alguns ensinamentos que eu quero compartilhar aqui, que vão trazer uma reflexão sobre as nossas vidas, mais uma vez nos lembrando, para aqueles que já ouviram, para aqueles que entendem, do que realmente se trata, do que realmente está acontecendo, que a minha vida não atinge um nível de vida compatível com aquilo que o Senhor promete através da sua palavra, em todos os sentidos. Veja que esse povo estava ali crescendo, se fortalecendo. Por mais que esse povo não estava vivendo na terra da promessa de Deus, ele sabia quem buscar, e Deus os multiplicava, esse povo se fortalecia, e o mundo incomoda com isso. O Egito, o faraó levantou e falou: vamos pensar em alguma coisa astuta que possa impedi-los de crescer, de se fortalecer, de se tornar livre e ser contra nós. E a primeira coisa que eles fizeram foram colocar cargas de trabalho excessivo na vida do povo de Deus, na vida do povo hebreu, para que eles pudessem construir tudo o que há no mundo, fazer com a carga e sobrecarga sobre a vida deles, essa primeira investida do mundo aqui do Egito sobre o povo de Deus nos fala de uma corrupção da disposição. A pessoa ali, eles iam trabalhar tanto, eles iam estar tão sobrecarregados, que eles não teriam disposição para buscar a Deus, não teriam disposição para crescer, para evoluir, para se tornar livre. Essa tática que eles tentaram ali é a mesma tática que o mundo tenta sobre nós, talvez não só com carga de trabalho. Essa é uma das causas da nossa vida, o excesso de trabalho. O trabalho deixou de ser dádiva e virou dívida. Você se sobrecarrega com o trabalho de tal forma que você perde a disposição de buscar a Deus e ao mesmo tempo buscar o seu crescimento espiritual, o seu fortalecimento espiritual. E isso é algo que é fato na vida social de todo mundo. Estar ocupado hoje é uma espécie de idolatria. As pessoas amam dizer: estou ocupado, não posso, tenho muita coisa para fazer. E aí você vai se ocupando. Quantas famílias são destruídas por excesso de trabalho e ausência de relacionamento? Ausência dos pais com os filhos, ausência de marido com mulher, na ânsia de buscar e de querer e de trabalhar. Aí alguém vai dizer: mas pastor, se eu não trabalhar eu não ganho. Muitas vezes a gente tem que pedir a Deus sabedoria para que Deus nos dê um trabalho de fato, algo, uma carreira que a gente possa construir a nossa vida sem destruir as outras coisas. E tem como fazê-lo,
Viver na promessa de Deus não é viver uma vida de sobrecarga, de tal forma que eu não tenha disposição de buscá-lo. Isso é um engano. Então, se eu estou trabalhando e isso está me distanciando de Deus, alguma coisa está errada. Está me distanciando da igreja, está me distanciando de ouvir a palavra, alguma coisa está errada. Então eu estou precisando mais do que o mundo me dá, do que o dinheiro me promove, do que o que Deus me dá. Nem só de pão viverá o homem, mas sim de toda a palavra que sai da boca de Deus. Agora tem um outro lado, e esse é o lado que as pessoas menos compartilham, e a igreja devia compartilhar mais, que não é a sobrecarga do trabalho que está tirando a disposição das pessoas apenas, mas a sobrecarga do pecado. Quando em Mateus capítulo 11, todo mundo conhece, a partir do versículo 28, diz: vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. De que Jesus está falando? Será que Jesus está falando sobre cansaço físico, cansaço de trabalho, sobrecarga de trabalho? Ele está falando de cansaço promovido pelo pecado. Tomai sobre si o meu jugo e o meu fardo, que é leve e suave. E aprendei de mim, que sou humilde de coração, e achareis descanso para vossas almas. A sobrecarga da vida sobrecarrega o físico. O físico, você pode até dar uma dormida, tomar um banho, que você dá uma aliviada, uma descansada para o outro dia. Você não tem disposição para mais nada, você dá uma descansada. Agora a alma, nunca. Quando ela está sobrecarregada pelo pecado, ela vira um flagelo, ela não tem disposição de buscar a Deus, ela não tem disposição de crescer. E as pessoas estão sofrendo na sua alma pelo pecado. Muitos daqueles que já foram e já estão em Deus na igreja, sem perceberem, voltam a viver sobre a carga da escravidão do pecado. Voltam a estar na submissão do pecado. Aí vem o egoísmo, o egocentrismo, aí vem toda a força da carne, aí vem todo o vazio da vida. Jesus quer aliviar a nossa carga de pecado. A destruição que o pecado causa em nossas vidas, que nos afasta de Deus, que nos afasta de tudo, que nos promove uma vida vazia, sem sentido, sem propósito, sem significado, que nos afasta da promessa de Deus. E nós às vezes damos a razão à circunstância, a minha vida, a minha circunstância, quando na verdade é a carga e sobrecarga do pecado, esmagando as nossas emoções, destruindo os nossos relacionamentos, impedindo o nosso crescimento. Jesus, vinde a mim, vós que estão carregados, sobrecarregados dos seus pecados, e eu vos aliviarei, porque só Jesus pode aliviar a nossa carga no pecado. Essa é a primeira das tentativas do mundo. Mas, mesmo assim, o povo continuou buscando a Deus à sua maneira, buscando a Deus meio, de alguma forma, ainda que deficitária, mas buscando a Deus, para que Deus os libertasse, para que Deus intervisse, para que ele saísse dessa escravidão da mesmice, da vida fora do contexto das promessas de Deus. E cabe a cada um pensar: eu estou vivendo as promessas de Deus na minha vida? Eu estou vivendo a Canaã que Deus prometeu para mim? Aí eu quero que você abra lá no capítulo 5 de Êxodo. Do versículo 1 ao 8. A partir do primeiro, diz assim: depois foram Moisés e Arão e disseram a Faraó: assim diz o Senhor Deus de Israel, deixai ir o meu povo para que me celebre uma festa no deserto. Respondeu Faraó: quem o Senhor, para que lhe ouça eu a voz
e deixe ir a Israel. Não conheço o Senhor e tampouco deixarei ir a Israel. Eles prosseguiram: o Deus dos hebreus nos encontrou, deixa-nos ir, pois caminho de 3 dias ao deserto para que ofereçamos sacrifício ao Senhor, nosso Deus, e não venha ele sobre nós com pestilência ou com espada. Então lhe disse o rei do Egito: por que, Moisés e Arão, por que interrompeis o povo no seu trabalho? Ide às vossas tarefas. Disse também Faraó: o povo da terra já é muito e vós os distraís das suas tarefas. Naquele mesmo dia, pois, deu ordem Faraó aos superintendentes do povo e aos seus capatazes, dizendo: daqui em diante não torneis a dar palha ao povo para fazer tijolos como antes. Eles mesmos que vão e ajunte para si a palha, e exigirei deles a mesma conta de tijolos que antes fazia. Nada diminuireis dela. Estão ociosos e por isso clamam: vamos e sacrifiquemos ao nosso Deus. Veja que quando essas cargas vieram com mais peso ainda, o povo clamou a Deus. E aí Deus levantou Moisés. E vai Moisés e Arão diante do Faraó pedir para que o Faraó permita que o seu povo vá realizar uma festa a Deus, um sacrifício a Deus. Veja que Moisés disse para Faraó: nosso Deus nos encontrou. É engraçado que muitas vezes nós estamos tão envolvidos com o mundo que esquecemos que nós não amamos a Deus porque Ele nos amou primeiro, e é Deus que se encarrega de nos libertar. Não é nós que fazemos com as nossas próprias mãos. Não estamos aqui por conta própria, mas porque o próprio Deus o faz. Faraó disse: jamais vocês querem distrair o povo das suas tarefas, do seu trabalho, né? Ficam aí fazendo essas coisas de buscar a Deus, ficam aí ociosos, tem tempo para tanta coisa e vai ficar com essa coisa de buscar a Deus. É às vezes quando a gente diz para alguém: você está precisando muito mais de Deus do que de um médico, de um remédio, do que de uma circunstância, do que de uma saída. Você precisa de Deus. E a pessoa: Deus eu tenho, para quê? Isso eu tenho que ocupar meu tempo, eu tenho que alcançar minha solução. O que a gente percebe é que nesse momento que Faraó decide aumentar a carga, ele diz: agora você vai pegar o tempo livre deles e vai fazer com que eles fiquem procurando a matéria-prima, procurando as coisas para eles trabalhar dia, e não vai diminuir a carga deles, eles não vão ter tempo. Isso é a corrupção da disponibilidade, que é uma das justificativas que as pessoas têm de não crescer e não buscarem a Deus, e encontrarem a verdadeira vida em Cristo Jesus. Não tenho tempo, estou sem tempo, não tenho disponibilidade para isso. Às vezes tenho isso, tenho aquilo, tenho minha família, tem meu marido, tem minha mulher, tem meu pai, tem aquilo. Esse erro que a gente comete de falhar em estabelecer prioridades. Biblicamente, as prioridades são: primeiro Deus, segundo cônjuge, terceiro filhos, quarto trabalho, quinto ministério. Essa é a prioridade. Se você inverter essa ordem, você está pervertendo, você está corrompendo, você está deteriorando os princípios de Deus, e não vai dar certo. E é isso que as pessoas mais fazem. Elas invertem a prioridade de Deus. Prioriza a sua agenda, mas perde o contexto de agendar quais são as suas prioridades. Se Deus não for maior do que seu cônjuge, você não vai amá-lo devidamente. Se Deus não for maior do que seus filhos, você não vai amá-lo devidamente. Se Deus não for maior do que sua carreira e trabalho, você jamais produzirá efetivamente. Ela virá uma carga. Isso é óbvio. Nós temos deixado Deus de lado por uma série de distrações. Marta, você está distraída. Maria escolheu a boa parte, da qual não lhe será tirada. Quem não conhece essa passagem? Marta, amiga de Deus, irmã de Maria, preocupada em arrumar a casa. E Marta, naquele momento, parou. Esse é o momento de eu alimentar meu espírito. Daqui eu não saio, daqui ninguém me tira.
Como é que está a sua vida? Como é que está a sua prioridade? Não é? Mas o mundo não desiste de nos impedir. Faraó não desiste de nos oprimir. E Deus não desiste de nos libertar. Continuando no versículo 25, no capítulo 8, vai para o capítulo 8, versículo 25. Qual foi? O que Deus fez? Começou a mandar as famosas pragas sobre o Egito. Ele começou a derramar suas pragas sobre o Egito. No capítulo 8, no versículo 25, diz: chamou Faraó a Moisés e Arão e disse: ide, oferecei sacrifício ao vosso Deus nesta terra. Quando as pragas começaram a descer, Faraó viu que algo tinha errado. Faraó mandou chamar Moisés. Moisés falou: vocês podem ir então, mas fazer sacrifício, oferecer sacrifício aqui no Egito, sem sair do Egito. É engraçado isso, né? Porque isso é exatamente a corrupção dos valores absolutos que vem de Deus. Você pode servir a Deus e viver o mundo. Você pode adorar a Deus estando no mundo. Você pode fazer as duas coisas. Isso é uma mentira, um engano. Aquele que ama o mundo odeia a Deus, aquele que ama a Deus odeia o mundo. Se você permanecer no mundo, você não conhecerá a Deus. Se você quer conhecer Deus, você não permanecerá no mundo. Não há como juntar as mesmas coisas. Você entende que a maior influência do mundanismo dentro do povo de Deus é o que a gente chama de secularismo, né? O Brasil não é um país pagão, por exemplo, e nem um país cristão. O Brasil é um país secular. A gente acha que o Brasil é um país predominantemente cristão. O Brasil é um país secular. O secularismo domina a sociedade. Claro que no mundo inteiro, mas eu estou dizendo especificamente no nosso país. O que é esse secularismo que eu já falei tantas vezes? É o conjunto, nós já estudamos isso, de todos esses movimentos filosóficos, de pensamentos filosóficos que retêm o mundo. Você tem o relativismo, o pragmatismo, o hedonismo, o humanismo, e aí vai. Todos esses movimentos somados, todos esses ismos que acrescentado a alguma coisa, é o conjunto disso, é o secularismo. E esse é o que predomina aonde os valores são deturpados, aonde a verdade é relativizada, aonde o foco é o centro humano, como o humanismo, né? Não é Deus, é o homem. O hedonismo, o prazer, a felicidade é o que conta, mesmo que ela venha de lugares errados, de formas erradas, e você deturpa os valores e os princípios absolutos de Deus. Você acha que você pode acomodar valores mundanos com valores bíblicos. Não pode. E isso a igreja está cheia. Está cheia. Hoje nós estamos adaptando todas as coisas. E eu vou falar e vou bater porque eu estou nadando contra a correnteza do pós-modernismo, do evangelicalismo pós-moderno, que é acomodar as coisas a fim de angariar adeptos, encher igrejas. Eu estou preocupado com igreja cheia, estou preocupado com um povo cheio de Deus. As igrejas mais cheias muitas vezes estão muito mais vazias de Deus do que se imagina, estão cheias de gente. Você tem que criar alternativas que estimulem, você tem que criar formas que estimulem, fora do puro, genuíno Evangelho de Cristo. Você tem que começar a inventar moda.
Você tem que começar a adaptar certas coisas. Você tem que começar a aceitar certas coisas, a fim de alcançar isso, alcançar aquilo, alcançar primeiro que eu não tenho que mudar nada, eu tenho que ser verdade e evangelho. É Deus que se encarrega de fazê-lo. A igreja está perdendo seus valores. E a gente vai perdendo seus valores como família. Porque vai deixando, a gente vai se adaptando. Hoje está assim, hoje está assado, hoje está isso, a gente vai deixando isso acontecer. Mas isso incomoda demais. Incomoda demais essa verdade explícita. Incomoda demais falar que eu sou pecador, que eu sou mau, que eu estou vivendo errado. É claro que você não pode dizer a verdade sem amor. Verdade sem amor é, no mínimo, indelicadeza. Agora, amor sem verdade é, no mínimo, hipocrisia. Então nós estamos deixando todos os valores. Nós estamos pervertendo sutilmente os valores, readaptando, redefinindo. Alguns acham que tem que redefinir a Bíblia para o contexto pós-moderno, para que se aceite certas coisas, para que se adapte a certas coisas. E é isso que nós estamos confrontando. Nós estamos sendo confrontados com a verdade que nos liberta. Por isso estamos cada dia mais escravos de uma vida pecaminosa, mundana. Se não bastasse, porque Deus não negocia. Deus não negocia. Deus não faz negócio. Deus não é político que cede coisas para alcançar outras. Deus é sim, sim, não, não. Isso requer de nós. Aí você vai para o mesmo capítulo 8, no versículo 28. Essa tática de Satanás não deu certo, essa tática do faraó não deu certo. Aí ele mandou chamar de novo Moisés e disse assim: então disse Faraó: deixai-vos ir para que ofereçais sacrifício ao Senhor vosso Deus no deserto, somente que saindo não vades muito longe, orai também por mim. Duas táticas aqui, né? Eu vou começar pela última: orai por mim, né? Tem igreja que acha que vai converter o diabo, que se tornaram tão espiritual que vai converter até os demônios. Né? Olha a sutileza do engano. Ora por mim. O cara não quer saber nada de Deus, né? Tem tanta gente no mundo que não quer saber nada de Deus, assim, ora por mim. Por isso você não diz para quem você ouve isso o tempo todo: se você quer algo de Deus, venha comigo orar. Venha comigo orar, busca Ele e você vai encontrar. Agora, o mais importante aí é a corrupção do crescimento espiritual. Vá, mas não vá muito longe. Fica na superfície, não entra de cabeça, não aprofunde demais, não se envolva demais, fica na sua. Vai cuidar das suas coisas e deixa que Deus venha cuidar de alguma coisa da sua vida. Eu disse muitas vezes aqui que admitir Deus é fácil, todo mundo admite, porque para admitir você não precisa de envolvimento, mas reconhecer Deus não, você tem que estar totalmente envolvido. Totalmente envolvido. Você não cresce espiritualmente se você não se envolve, senão você não vai mais longe. Se você não entra mais dentro da palavra de Deus, se você não se envolve, não é se envolver com alguma ação social, gente, só é se envolver com Deus, é se envolver na sua palavra, é mergulhar na sua palavra, é comer da palavra de Deus. Você não vai mais longe se você vive nessa superficialidade da vida. A coisa que o mundo mais quer é que você pense, fale e deseje coisas superficiais, coisas fúteis, inúteis, que não edificam ninguém. Você fica falando nisso o dia inteiro, você se preocupa com isso o dia inteiro, você planeja coisas o dia inteiro que é fútil, que é inútil,
Você fica preocupado com coisinhas estéticas, estáticas, que não te levam a nenhum desenvolvimento espiritual. O mundo não precisa tanto de pessoas inteligentes, competentes e capazes. Ele precisa de pessoas profundas. A igreja precisa de pessoas aprofundadas no seu evangelho, pessoas que saem da superfície, pessoas que não só se dizem crente de carteirinha, isso. Então a família está sendo obstruída porque as pessoas estão superficiais. O que você conversa no seio da sua família? Quais são o seu diálogo que você tem com a sua família? Só coisas do cotidiano, fruto do mundo. Quanto é que você conversa, ouve, dialoga sobre coisas profundas, coisas edificantes, coisas importantes? Não, quando se vê, quando se reúne, é só besterol. Cada um por si, cada um vendo o que quer, cada um buscando na sua individualidade. Então, precisamos disso. Isso é uma astúcia do inimigo. Isso não é uma circunstância da época, da geração. Isso é obra do inimigo. Não deixe que as pessoas se aprofundem. Não deixe que elas busquem profundamente, que elas mergulhem em Deus. Faça com que elas fiquem na superficialidade. É a maneira mais simples de você se tornar vulnerável a qualquer vento de doutrina, a qualquer engano, a qualquer coisa, a qualquer enfermidade, né? As pessoas, quando veio a Covid, põe máscara, fica em casa, não sei o que lá. As pessoas tentam se proteger, morrendo de medo de morrer. As pessoas não se protegem contra a pior das enfermidades, que é o pecado, que é o mundanismo na sua vida, te afastando de Deus. Mas não fica por aí. Continua, né? No capítulo 10, as pragas continuam, e aí vem no capítulo 10, dos versículos 7 ao 11. Então os oficiais de Faraó lhe disseram: até quando nos será pulcilado este homem? Deixa ir os homens para que sirvam ao Senhor seu Deus. Acaso não sabes que ainda que o Egito está arruinado? Então Moisés e Arão foram conduzidos à presença de Faraó. E esse lhes disse: ide, servi ao Senhor vosso Deus. Porém, quais são os que hão de ir? Respondeu-lhe Moisés: havemos de ir com os nossos jovens, com os nossos velhos, com os filhos e com as filhas, e com os nossos rebanhos, com os nossos gados. Havemos de ir porque temos de celebrar a festa ao Senhor. Replicou-lhes Faraó: seja o Senhor convosco, caso eu vos deixe ir, e as crianças. Vede, pois, tendes conosco más intenções. Não há de ser assim. Ide somente vós, os homens, e servi ao Senhor, pois isso é o que pediste. E os expulsaram da presença de Faraó. Veja a astúcia de Faraó. Vão vocês, deixam os filhos, deixam os jovens, deixam as crianças, né? Vão só vocês, né? Por quê? Ele quebra, ele corrompe a unidade familiar. E hoje o que a gente mais vê nas famílias são isso: os pais pensando de um jeito, os filhos pensando de outro. Não há unidade familiar, não há diálogo, não há algo que verdadeiramente unifique as famílias no único propósito, sustentado sobre um princípio, um valor edificante, pensando a mesma coisa, né? Aí a gente acha que isso é comum, que isso é normal, que a vida é assim. Não é assim, não pode ser assim, né? Nós temos que ter o exemplo de ver com que os pais construam a sua família e junto com os seus filhos de uma unidade familiar tão firme que o mundo não pode conquistá-los. Crescemos juntos, compartilhamos juntos, conquistamos juntos. Não é aquele negócio assim, cada um por si, cada um na sua, cada um faz o que quer, cada um busca o que quer, cada um é livre. Não, essa comunhão não pode ser quebrada, essa comunhão não pode ser destruída, essa unidade não pode ser desfeita. Quando há uma unidade familiar, há força, há conquista, a realização verdadeira de ambos dentro dos princípios de Deus, de não permitir
que nada destrua essa unidade familiar. É muito bom, gente, quando você ouve dos seus filhos: pai, nós temos uma renda junto, pai, nós vamos fazer tudo junto aqui, ó. Cada um no seu trabalho, nós juntando aqui, nós vamos conquistar todas as coisas. Isso é unidade familiar. Cada um na sua forma, no seu jeito, pensam junto, conquistam junto, decidem junto, conversam junto. Não há, isso é meu, isso é seu, sai para lá, sai para cá. Isso não quebra a individualidade de ninguém, mas destrói o individualismo de todos. A unidade familiar faz isso. E o que a gente vê são famílias quebradas, desconectadas, pais tentando de um jeito, filhos para outro. E como é que eu posso fazer isso? Eu preciso começar a fazer isso dentro de casa. Como é que eu e os meus filhos vamos estar juntos buscando a Deus? Eu preciso começar dentro de casa, com a minha relação. A minha relação com Deus, ela precisa ser tão forte que ela vai passar para os meus filhos. A minha casa precisa ter um aroma, não do descuidado, do desprezo, do menosprezo, mas um aroma da presença de Deus, da graça de Deus, que se reflete na relação sadia que tem os membros dessa família. Eu não posso simplesmente deixar que isso se normalize. Eu tenho que lutar com isso. Aquele povo clamou. Deus, se você persevera, pode ter certeza que a vitória vai chegar. Se você sabe aonde buscar, a fonte é Deus. E se você se coloca diante de Deus, você vai ver Deus agir. Não pode se admitir, muitas vezes a gente vai deixando as coisas acontecer e não se preocupa por que um filho está para cá, outro está para lá, a família está para cá, a esposa está para lá, o marido. Espera aí, se eu estou falando em família, e aí eu venho combater esse pessoal que fala de família, que tem que ter família e preservar a família. Que preservação de família é essa sem Deus? Sem princípios fundamentados? Que preservação é essa de família cujos pais estão separados, os filhos estão para todo lado? Nós temos que ter unidade. Temos que ter unidade. Até para quem busca, a Bíblia diz lá em Timóteo, para quem busca o episcopado, boa coisa o faz, mas diz que ele tem que dominar a sua própria casa. Ele tem que ser alguém, exemplo para a sua própria casa. E o que a gente tem visto hoje é uma fragmentação, uma desconexão familiar. Isso é obra do mundanismo na nossa vida. Deixem as crianças. Você vai ter geração para frente, não. Nós vamos dominá-las. Elas não vão querer Deus, não vão querer criar, vão querer tudo que o mundo dá. E nós temos uma parcela de responsabilidade para isso. Se nós buscarmos a Deus e se nós de fato nos obedecermos, nós vamos ver essa vitória em casa. Olha, ele continua, porque ele não desiste. Por último, ele vem e chama. Vai o versículo 24 do capítulo 10. Então o faraó chamou a Moisés e lhe disse: ide servir ao Senhor, fiquem somente o vosso rebanho, vosso gado, e as vossas crianças irão também convosco. A última é a tacada do faraó. Tudo bem, eu não consegui, as pragas veio, porque Deus não vai permitir. Aí ele vai, então tudo bem, você vai com seus filhos, mas os seus bens, seus gados, suas coisas ficam aqui no Egito. Essa é o que a gente chama de corrupção da mordomia. O que é mordomia? A responsabilidade em relação a todo o materialismo e toda a vida espiritual que você tem. Ou seja, a responsabilidade de administrar os seus bens materiais, espirituais, aquilo que é bem, tesouro na sua vida. Isso é mordomia. Como você administra isso? Com que responsabilidade, com que capacidade você administra isso para a glória de Deus ou para o mundo? Ou para a sua própria glória? Né? Veja que ele faz com que você deixe tudo para o mundo e não administre as coisas da maneira correta. Eu quero definir isso
com algo que eu li que é bastante interessante para vocês. Chama-se os 4 níveis, né, de que você pode entender a administração da sua vida. São os 4 pilares de uma pessoa pensar e proteger e guardar a sua vida, né? Porque você viu aqui como o inimigo não cansa, mas Deus também não negocia. E o final dessa história nós sabemos o que Deus fez e onde aquele povo foi. Ele conseguiu a sua libertação. Agora veja o seguinte: quais são esses 4 pilares? São os 4 T's. Quais são esses 4 T's? Templo, tempo, talento e tesouro. É assim que você administra. Templo. Quanto você tem buscado ao Senhor e se alimentado do Evangelho? Quanto você tem ido e investido a sua vida para Deus? O templo simboliza a sua permanência e a sua disposição e a sua relação com Deus, com a igreja. Essa coisa de dizer eu não preciso de igreja, essa coisa de dizer eu vou quando der, isso é uma falácia. Você tem que ter um compromisso com Deus, você tem que estar ouvindo, alimentando o seu espírito. Você alimenta a sua fé pela palavra que é pregada. A fé vem pelo ouvir pela pregação da palavra. Você é corpo, você não pode viver separado. Então, o templo tem a sua necessidade. Não, eu posso ver minha vida, eu vou dedicar ao trabalho, eu vou dedicar às outras coisas. Quando eu conquistar, eu vou ter um compromisso maior com Deus, com a igreja, com a sua palavra. Isso é uma falácia. Você não tem que esperar que aconteça. O homem de fé, ele faz para ver acontecer. Então é a prioridade de Deus, templo, as coisas de Deus, né? Minha responsabilidade de administrar certamente todas as coisas, a minha responsabilidade de empenhar-me e de me envolver com Deus e com a sua igreja. Primeiro. Segundo, o tempo, minha capacidade de administrar o meu tempo, né? Tem muita gente que justifica a falta de tempo porque perdeu a capacidade de administrar o seu tempo. Há tempo para tudo. Há tempo para trabalhar, há tempo para chorar, há tempo para rir, há tempo para abraçar, há tempo para deixar de abraçar, há tempo para amar, há tempo para tudo. O que você está fazendo com o seu tempo? Há tempo para trabalhar, há tempo para chegar em casa e se relacionar, há tempo para buscar a Deus, há tempo para orar, há tempo para planejar, há tempo para abraçar, há tempo para se alimentar. O que você está fazendo com o seu tempo? Quem determina o seu tempo? Mas eu não tenho. Por quê? Porque você é escravo do mundo, das coisas, ou você é servo de Deus? Jesus é o seu Senhor, o seu Curios, ou você é escravo do mundo? O terceiro é talento. O que é que você tem feito com o seu talento? O que é que você tem feito com os seus dons? O que é que você tem feito com o menor de você? Você tem usado para a glória de Deus? Ou você tem jogado ele de fora? O que você tem feito com o seu talento? Todo dom perfeito, toda boa dádiva vem do Senhor. O que você tem feito com isso? Mas eu estou velho, não sei o que eu tenho, nem sei o dom que eu tenho, não sei o que você tem. Você está desprezando, menosprezando, deixando de lado os dons que Deus te deu, o talento que Deus te deu. Busca a Deus,
Administra com capacidade o talento que Deus te deu, de tal forma que isso faça com que você saia dessa escravidão e viva as promessas de Deus. Muitos não estão vivendo as promessas de Deus porque estão usando o talento erroneamente, não estão tendo a capacidade de administrar seus dons, estão determinados muito mais pela necessidade do que pela decisão. E o último é o seu tesouro. Como é que você tem administrado o seu tesouro? O seu tesouro não são só os seus bens materiais. O seu tesouro são os seus bens espirituais e relacionais. Como é que você tem administrado sua vida conjugal? Como é que você tem administrado sua vida relacional com família? Como é que você tem administrado a sua relação com Deus e com as pessoas? Esse é o seu tesouro maior. A Bíblia diz: onde está o teu tesouro, aí está o teu coração. Quais são os teus tesouros? Quais são de fato as coisas mais importantes e valiosas de sua vida? Você tem sabido administrar isso? Você tem conseguido administrar bem isso? Isso é o que importa. Está aí para vocês o que o mundo tem feito, e está aí o que nós temos que fazer para isso. Não há uma proteção para o mundo, a não ser uma decisão de buscar a Deus e me prostrar diante dele, confiar nas suas promessas e não desistir, porque Deus não desiste. Aquele que perseverar até o fim será salvo, diz a palavra de Deus. Fica aí para sua consciência, para o seu entendimento. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar.